Fala aí, pessoal do nono ano. Bom dia. Bom dia para todos vocês. Iniciando mais uma aula hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, que é a frequência cardíaca e a zona de treinamento. E aí, talvez você deve estar se perguntando, mas o que seria isso? Zona de treinamento? É algum lugar que a gente vai treinar? Não. Zona de treinamento e a frequência cardíaca? A frequência cardíaca a gente já estudou semana passada. E a zona de treinamento, ela é uma zona de treinamento onde você consegue manter o seu treino ali dentro da sua frequência cardíaca. Ou seja, você vai escolher uma faixa da sua frequência cardíaca e você vai se manter naquela faixa ali de batimento cardíaco durante o seu treino. E aí essas faixas, elas têm alguns objetivos, né, diferentes. Existe a faixa mais fácil, existe a faixa mais difícil, existe a faixa mediana e tudo mais. A gente vai ver isso durante o decorrer da aula, tá bom? Vamos começar lá. Bom, como que a gente calcula a frequência máxima, né? A gente semana passada falou sobre isso, tá? A gente comentou sobre a frequência cardíaca, sobre a resistência cardiorrespiratória e tudo mais, mas a gente não sabe ainda como calcular isso, tá? Então a gente vai ver hoje como que se calcula essa frequência cardíaca, tá bom? Então vamos lá, vamos ao texto. Bom, cálculo da frequência cardíaca máxima. A FC max decresce substancialmente com o avanço da idade. A FC max, que é a frequência cardíaca máxima, ela pode ser obtida com um teste de esforço máximo ou estimada por fórmulas de predição. Existem várias fórmulas e não há um consenso, né, de qual é a melhor equação. Portanto, para fins pedagógicos, vamos adotar a equação de estimativa máxima proposta por Tanaka, Monan e Seals, tá? Bom, a gente tem a primeira equação aí, que é a equação de frequência máxima, que ela é o seguinte: FC max é igual a 208 menos, entre parênteses, 0,7, né? Vezes a sua idade. Como assim? Se você tem 15 anos, você vai multiplicar 0,7 por 15. Se você tem 13 anos, você vai multiplicar 0,7 por 13 e assim por diante. Se você tem 10, se você tem 11, se você tem 12. Então vamos ver como que ficaria um exemplo de uma pessoa que tem 10 anos, tá? Calcule a frequência máxima. Aí o exemplo aí, para uma pessoa de 10 anos, você vai botar lá, FC max é igual a 208 menos 0,7 vezes 10. 0,7 vezes 10 vai dar 7, correto? Então vai ficar 208 menos 7. E aí, frequência máxima 201. E aí, o que quer dizer isso? Quer dizer que essa criança de 10 anos, o máximo que a frequência cardíaca dela pode chegar é até 201, tá? Então ela não poderia chegar em 202, 203. Por quê? Porque estaria ultrapassando a frequência máxima dela. Ah, professor, mas o que pode acarretar isso? Quando a pessoa ela chega próximo da frequência cardíaca máxima dela, ou ela ultrapassa essa frequência cardíaca máxima dela, ela pode ter risco à saúde dela, no sentido de ela ter algum infarto, dela ter uma parada cardíaca, tá? Então, por isso que não pode, por isso que a gente tem que fazer esse cálculo da frequência cardíaca máxima e tomar cuidado para quando estiver chegando próximo da máxima, nós reduzirmos o ritmo de exercício para que nós não possamos ter o risco de ter uma parada cardíaca, ok? Bom, se você quiser, faça o cálculo da sua frequência cardíaca máxima e coloca aqui, ó, nessa lacuna aí. E aí, por que eu coloquei aqui existe outra?
Existe uma outra fórmula que ela é bem mais simples de fazer essa, que também foi feita pelo próprio Tanaka, tá? Como que seria essa fórmula? É simplesmente você pegar 220 e diminuir pela sua idade. Por exemplo, uma pessoa que ela tem aí 7 anos, como é o caso desse daí, 220 menos 7 daria quanto? 213. Ou seja, daria uma divergência. Ah, professor, mas qual que é certa, qual que é errada? Não. Como o próprio texto falou, não existe um consenso entre qual é melhor, qual é pior, tá? Mas existe essa possibilidade também de você pegar 220 e diminuir pela sua idade, ou seja, se a gente fosse comparar as duas fórmulas, a gente teria uma disparidade aí de 12 batimentos. Por quê? Porque a primeira aqui que a gente viu, ela daria frequência máxima de 201. E essa segunda que eu estou falando para vocês, que seria 220 menos a idade, ela daria uma frequência máxima de 213. E aí eu te pergunto, qual que é melhor, qual que é pior? Não existe um consenso entre a ciência de qual que está certo e qual que está errado. Você pode utilizar as suas duas. Por via das dúvidas, é melhor a gente errar para menos do que para mais. Então, é sempre bom utilizar essa que está no slide, tá? Essa que está na aula, que é o 208 menos 0,7 vezes a sua idade, tá? Lá na frente da aula, lá pro finalzinho, a gente vai ver um exemplo prático, tá bom? O que a gente pode falar sobre frequência cardíaca e a zona de treinamento? Bom, vamos lá. De acordo com a intensidade desejada, o indivíduo atleta deve manter a frequência cardíaca dentro de um valor mínimo e um valor máximo durante o exercício. Essa faixa de valor chama-se zona-alvo de treinamento. A zona de treinamento é estimada levando em consideração a frequência cardíaca de reserva ou a frequência cardíaca máxima. Segue abaixo as referências de frequência cardíaca. Bom, vamos lá. Frequência cardíaca basal, ou FC basal. O que é, né? Refere-se à frequência cardíaca mensurada em completo repouso logo após acordar pela manhã e deve ser tomada em decúbito dorsal, decúbito deitado de costas. Ou seja, essa frequência cardíaca basal é uma frequência onde você deve estar deitado na sua cama, por exemplo. Logo que você acorda, você não pode nem sequer abrir o olho, se movimentar na cama, tá? Ah, professor, mas como é que eu vou fazer isso? Isso aí não é feito simplesmente por você, tá? Tem que ter alguma pessoa te monitorando para poder aferir essa frequência cardíaca. Como que ela vai fazer? Você vai estar com um aparelho e aí você vai estar dormindo normal e vai ter uma pessoa ali do seu lado acompanhando seus batimentos, tá? Ela vai estar ali anotando, atenta ali. Quando perceber que você está acordando ou estiver dando a hora de você acordar, a pessoa ela vai redobrar a atenção dela ali. E aí quando ela perceber e quando você acordar de fato, você mesmo deitado ainda, ela vai marcar aquela frequência cardíaca que estava dando ali no momento que você acordou, tá? Por que você não pode se movimentar? Por que você não pode nem sequer às vezes abrir o olho? Porque senão deixa de ser frequência cardíaca basal. Porque você vai ter já movimentado o seu corpo, vai ter dado alteração nela, tá? Então você tem que estar deitado ali. Não é você que vai fazer essa feição, é uma pessoa que vai estar do seu lado ou um aparelho, tá? Hoje em dia tem aparelhos que vai te dar a frequência cardíaca basal. O aparelho ele vai anotar pelo decorrer da sua frequência cardíaca durante a noite. Quando ela alterar, significa que você acordou. Então ela vai pegar aquela anterior, tá bom? Frequência cardíaca de repouso. Refere-se à frequência cardíaca mensurada em um indivíduo em repouso
de pelo menos 5 minutos, deitado, mas acordado, não pode ter exercitado anteriormente a aferição. Ou seja, essa daí já é um pouquinho mais, mais fácil de você retirar, né? Sem você errar. Por quê? Porque basta você estar deitado, tá? Você não ter feito exercício anteriormente e ter em repouso pelo menos 5 minutos, tá? Então, se você lá estiver deitado durante 5 minutos lá e fazer essa ferição ela não vai ser basal, ela vai ser de repouso. Então, não confundam. Repouso é quando você somente está deitado, tem 5 minutos ali naquela mesma posição e você não tem feito nenhum exercício antes. A basal é quando você acaba de acordar. Logo que você acorda, você vai... Você não, né? Uma pessoa vai verificar para você ou o aparelho, tá bom? Frequência cardíaca máxima a gente viu agora, tá? É a maior frequência cardíaca possível de ser atingida em um esforço para um determinado indivíduo. E frequência cardíaca de reserva é a diferença entre a sua frequência cardíaca máxima e a sua frequência cardíaca de repouso. Ou seja, vamos supor que a sua frequência cardíaca máxima foi 200, tá? 210. Vamos botar 210. Vamos supor que ela foi 210. Ou seja, você tem aí 10 anos, se a gente for calcular pela frequência de Tanaka, aquela 220 menos 10, tá? Vamos supor assim para ficar bem mais fácil. Então, sua frequência cardíaca máxima foi 210 e a sua frequência cardíaca em repouso foi 50. Significa dizer que a sua frequência cardíaca de reserva é 160. Por quê? Porque você pegou 210 menos 50, 160 é a sua frequência cardíaca de reserva, ok? Então vamos passar para a próxima. Bom, existem as zonas de treinamento, tá? Essa zona de treinamento que eu vou mostrar para vocês é de acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que essa tabelinha aí foi eles que estipularam, tá? Então a gente vai ver aqui um exemplo da faixa de treinamento, da zona de treinamento leve, tá? Então vamos ler o texto aqui, ó. A partir da equação de frequência cardíaca máxima de Tanaka, calcule a sua frequência máxima e preencha a terceira lacuna do quadro com os seus valores de frequência cardíaca para a zona de treinamento. Ou seja, qual é a terceira ali? Moderado, tá? Então você vai fazer da zona moderada, beleza? Eu vou te dar um exemplo mais para frente da zona de treinamento difícil, que vai de 70% a 89%. Mas vamos ver essa daqui primeiro, que é a zona leve. Então vamos lá. Aqui a gente deu um exemplo de uma criança de 14 anos, tá? Então vamos lá. Você vai colocar na fórmula lá, ó. Frequência cardíaca máxima é igual a 208 menos 0,7 vezes 14. 0,7 vezes 14 dá 9,8, correto? Então vai ficar 208 menos 9,8, que vai dar como frequência cardíaca máxima 198,2, beleza? Ou seja, para uma criança de 14 anos, o máximo que a frequência cardíaca máxima dela pode atingir é 198,2. O que é 198,2? São os batimentos por minuto, que a gente chama de BPM, tá bom? E aí, para a gente descobrir qual é a faixa, qual é a leve lá, ó, é de 35 a 58, a 54, perdão. Então, ela vai de 35 a 54%. E aí, como que a gente vai descobrir isso? A gente vai calcular fazendo uma regrinha de 3. Então, observe aqui, ó, 100%, tá? Que é a máxima, ou seja, você não pode ultrapassar essa faixa. Então, é 100% igual a 198,2. E o percentual que você quer saber, 35, não é o primeiro? Não é a partir de 35? Então, você colocar o 35 embaixo de 100,
Então vai ficar 35% é igual a interrogação, ou x, tá? E aí você vai multiplicar cruzado. Como assim? O 100 a gente vai multiplicar com a interrogação, que é o x, né? Então vai ficar 100x é igual a 198,2 vezes 35%. E aí você vai repetir de novo. 100x é igual e vai fazer essa multiplicação. 198,2 vezes 35 dá 6.937. Está acompanhando aqui embaixo comigo? Então, segue aí. Feito esse cálculo, a gente vai passar o 100 para o outro lado. E aí a gente vai fazer x é igual a 6.937 dividido por 100. Dividido por 100 é só a gente cortar os dois zeros, andar com a vírgula para frente, que aí nosso x vai ser igual a 69,37 batimentos por minuto. E aí, quando a gente está se tratando de batimento, a gente pode arredondar esse número aí e colocar para 37. Para 37 não, perdão. Bota o x para 70 ou bota o x para 69, ok? Isso aí não vai fazer diferença na hora do seu treinamento, tá? Quem está com 69 pode estar com 70, não tem problema algum. E aí a gente descobriu a primeira faixa, que é 35%, tá? Agora a gente vai descobrir a segunda faixa, que seria 54%. Ou seja, você, para estar fazendo um treinamento relativamente considerado leve, você tem que estar com a sua faixa de batimento cardíaco em 35 e 54 da sua máxima, tá? Então a gente vai descobrir agora do 54. É a mesma coisa. A gente só vai substituir aonde seria 35, a gente vai colocar 54. E aí vai ficar assim: 100% é igual a 198,2 e 54 é igual a interrogação, x. Multiplica cruzado, vai ficar 100x é igual a 198,2 vezes 54. 100x é igual a, fez a soma, vai dar 10.702,8. X é igual a 10.702,8 dividido por 100, que, cortando os dois zeros andando com a vírgula para frente, a gente vai ter o x é igual a 107,2. Da mesma forma, a gente pode arredondar para menos, que vai ficar 107, e para mais, que vai ficar 108. Essa diferença ela não vai ter problema algum. E aí a resposta: qual é a zona de treinamento leve para uma pessoa que tem 14 anos? Ou seja, você vai manter o seu batimento cardíaco ali entre 69 batimentos e 107 batimentos. Se seu batimento ele ficar dentro dessa faixa, significa que o seu treinamento ele está numa intensidade leve, ok? Se ele passar de 107, for para 108, 109, 110, significa que ele já foi para a faixa moderada, ok? E se ele subir muito, significa que ele vai lá para difícil, ou vai para muito difícil e assim por diante. Vamos ver um exemplo aqui da difícil. Bom, aqui eu coloquei um exemplo de uma pessoa que tem idade de 20 anos, tá? A gente vai trabalhar dentro da faixa de treinamento difícil, como eu coloquei lá em cima, e aí a gente vai fazer o cálculo da frequência cardíaca máxima. Então ali, por exemplo, 208 menos 0,7 vezes 20, o 0,7 vezes 20 vai dar 14, tá? 14 menos 208, a gente vai ter 194 batimentos por minuto, tá? Então, 194 batimentos é a faixa máxima de uma pessoa que ela tem 20 anos, beleza? E agora a gente vai fazer a regra de 3, tanto da frequência máxima com 70% dela e com 89% dela. Lembrando aqui, ó, se você olhar na faixa difícil aqui, ela vai estar entre 70% e 89%, beleza? Então vamos lá, 100% é igual a 194, assim como 70% é igual a x. Multiplicou cruzado, 100x é igual a 13.580. Por quê?
194 vezes 70 dá 13.580, ok? A gente faz essa divisão de 13.580 por 100 e a gente tem aí 70% é igual a 135,8. Eu coloquei aqui no lado de vermelho, tá vendo aqui, ó? 70% é igual a 135,8 batimentos por minuto. E aí agora a gente calcula de 89%. 100% é igual a 194, assim como 89 é igual a x. Multiplicou cruzado, 100x é igual a 17.266. Vai fazer a multiplicação cruzada e aí você vai andar com a vírgula porque você está multiplicando por 100. E vai dar x é igual a 172,6. E aí vai ser equivalente a 89%. E aí a gente tem uma faixa de um treinamento com uma intensidade difícil. Ou seja, o batimento dessa pessoa de 20 anos, 120 não, pessoal, perdão, de 20 anos, ela para estar numa faixa de zona de treinamento difícil, ela tem que estar com batimento entre 135 e 172 batimentos por minuto, tá ok? Então existe essa diferença aí, essa faixa aí. Ah, professor, se o meu batimento, eu tenho 20 anos e meu batimento está 150. Se o batimento está 150, ele está em que faixa? Se ele está entre 135 e 172, significa dizer que ele está na zona de treinamento o quê? Difícil, ok? Pessoal, a aula de hoje é essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato. Demorou. Hoje a gente estendeu um pouquinho a aula, tá? Tá dando aí 21 minutos, 22 agora. Mas é uma aula diferente, é uma aula que traz um tema interessante, tá bom? Então fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e tenham um bom dia, tá bom?